Pronto, agora que já está gravando, então a gente já pode oficialmente começar. Eu vou passar a palavra para a professora Maíra e a gente vai conversando, enfim, nesses próximos minutos aí. Valeu. Sim, tá ótimo. Obrigada, Américo, vocês pela oportunidade, né? Para mim é um prazer conversar com colegas professores, ainda mais num momento como esse, né? Para compartilhar experiências. Muito bem-vindo. A gente aprende todo mundo junto, né? Acho que isso é o principal, né? Todo mundo se apoiando e se ajudando para todo mundo conseguir fazer um trabalho bom para os nossos alunos, né? E aí eu pensei em começar falando um pouquinho que esse momento que a gente tem agora juntos é também um momento de sessão síncrona, né? Então, como que eu planejei esse momento também foi pensando como se fosse uma aula com os alunos. Então, eu pensei no tempo, eu pensei nas ferramentas que eu ia precisar utilizar, é, foi muito legal porque o Américo me deu acesso aos trabalhos dos professores que estão fazendo o curso. Então, a gente vai usar como exemplo para mostrar para vocês algumas atividades síncronas e fazer comentários sobre essas atividades a partir do trabalho que vocês fizeram, né? Então, acho que isso aproxima o professor do aluno também. Nas atividades síncronas, a gente vai conversar disso um pouquinho, mas é legal você se aproximar do aluno, né? Fazer essa conexão, trazendo produtos deles mesmos, né? Coisas que eles fizeram para você falar sobre na aula. Então, acho que isso é fundamental para que a aula tenha significado para os alunos, né? Porque não é porque a gente está distante, não é porque a gente está com o nosso microfone ligado, né, que só a gente vai falar. Então, acho que isso é importante também. E a gente separou também um momento para vocês compartilharem. A qualquer momento fiquem à vontade para, acho que sinalizar, né, Américo, e a gente dar a Isso. oportunidade Tanto para tem o vocês. botãozinho de raise hand, né? Quanto pode digitar também no chat, pedir para falar. Eu vou ficar monitorando o chat enquanto a professora Maíra vai conduzindo. E aí a gente vai chamar vocês para participar. Isso. Então, fiquem à vontade para fazer comentários e perguntas, né, durante esse momento. E, Américo, você pode compartilhar a tela ou você prefere que eu compartilhe com a apresentação? Isso. Ótimo, obrigada. Então, a nossa sessão síncrona, né, vai ser sobre sessão síncrona, né, as melhores práticas para encontros ao vivo com as crianças. E aqui a gente vai falar de todas as faixas etárias, né? A gente vai ter um momento para falar da adequação para cada faixa etária, porque tem uma diferença muito grande, né? Como no presencial também tem, né? No curso da Escribo, isso aparece muito, principalmente quando vai falar de adultos, né? De universidades que já há muito tempo fazem esse tipo de ensino à distância. Então, o que é importante, né? A gente vai começar falando sobre qual vai ser a rotina desse encontro. Então, é legal a gente trazer para os alunos isso. De acordo com a faixa etária, você pode trazer isso escrito, como eu trouxe para vocês aqui. Então, a introdução é a nossa rotina. Então, essa vai ser a rotina. A gente vai falar de planejamento, adequação para a faixa etária, sobre a comunicação com a família. E a gente vai ter um tempo para dúvidas e compartilhamento de experiências de vocês também, para vocês trazerem um pouquinho da prática de vocês. Então, isso já é um ponto. Você contar para as crianças como esse momento vai ser. Já é um ponto e é um ponto muito importante, porque a antecipação, né, para a criança se sentir segura, para ela não ficar, ai, quando que vai acabar? O que que eu vou fazer agora? Quando vai comer, né? Quando que vai ser atividade? Eu acho que isso é muito importante. Então, conforme a criança é mais velha, você pode ter escrito, ou então, se eles são pequenininhos, você só enumerar, ó, número 1, então a gente vai cantar bom dia, número 2, a gente vai fazer um jogo, número 3, a gente vai se despedir, né? Então, para dar uma visibilidade para os alunos é muito importante.
E aí eu coloquei nesse slide também as duas figurinhas do Zoom e do Meet, que são duas ferramentas, acho que as duas aí mais importantes que aparecem para as aulas síncronas, né? Para as aulas assíncronas tem milhões de outras ferramentas que podem também ser um aliado para as atividades síncronas. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a gente pode pedir material para os alunos fazerem de forma assíncrona, mas que eles tragam para nós, ou que a gente selecione alguns e mostre para eles de forma síncrona. Então, por exemplo, no curso da Escribo, vocês tinham lá uma tarefa para planejar uma sessão síncrona. Neste momento, eu e o Américo, a gente trouxe para vocês os materiais que vocês fizeram. Então, aí a gente vai falar um pouquinho em cima do trabalho de vocês. Vocês fizeram essa tarefa de forma síncrona e nós estamos trazendo uma forma de feedback, uma forma de produzir conhecimento em cima do conhecimento de vocês mesmos. Acho que pode passar, Américo, para a próxima, por favor. Então, tem dois exemplos de planejamentos de 2 alunos da Escribo para a educação infantil. Então, esses 2 são de professoras de educação infantil que escolheram fazer o planejamento para crianças de 4 e 5 anos. Então, este primeiro, que começa com educação infantil 5 anos, eu escolhi ele porque ela coloca assim, que no primeiro dia ela vai fazer um acolhimento virtual. E eu achei esse termo acolhimento virtual muito importante. Eu não tinha escutado ainda esse termo. Eu não sei se ela trouxe de alguma experiência que ela teve, mas eu estive em muitos encontros para falar sobre esse momento, né, de aprendizagem virtual e eu nunca tinha escutado esse termo acolhimento virtual. Então eu achei interessante porque para a educação infantil é isso que vai acontecer, principalmente no primeiro dia. É um acolhimento mesmo. É muito difícil acolher sem o toque, sem o olho no olho, né? Sem poder conversar de pertinho, dar um abraço, que é muito do que a gente faz na educação infantil, sem poder carregar no colo, mas é uma forma nova da gente estar conectado com as crianças, né? Então, as crianças muito pequenas, elas precisam desse acolhimento virtual. E de forma síncrona, ele pode acontecer de várias formas. Eu ouvi desde experiências de professoras que fizeram aulas particulares, então elas agendavam um tempinho com cada criança para ter um tempo individual mesmo. E vi professoras que preferiram fazer a turma inteira ou então dividir a turma em 2 ou 3 grupos, dependendo do número de crianças que você tem na sua sala. É muito interessante trabalhar com grupos, com vários grupos pequenos, porque aí você tem uma proximidade maior com as crianças, mas ao mesmo tempo é muito bom também estar com o grupo todo, principalmente com 4 e 5 anos, que eles gostam de se ver, né? Eles já entendem o outro muito mais do que crianças de 2 ou 3 anos. Então, tem várias opções, né, e várias possibilidades de trabalho com a sessão síncrona com as crianças pequenas. O que é muito importante é você, quando planejar, saber que você pode usar essas ferramentas. Então, um dia você pode fazer o grupo todo e no dia seguinte você pode dividir em 2 grupos. Ou então, você pode atender uma criança sozinha, vai depender do seu objetivo. Então, esse acolhimento virtual, aqui no caso, ela não especificou se vai fazer com o grupo todo ou se vai fazer com uma criança sozinha. Eu acho que é com o grupo todo. Depois, né, seguindo pelo que ela colocou. Então, ela vai explicar como funciona o microfone e ela tem a intenção de interagir bastante. Por experiência própria, o que eu posso contar para vocês é que nos primeiros dias
é muito difícil que as crianças pequenas saibam mexer no microfone. Então, é muito mais prático se você fizer esse controle. Você, como professora, controlar os microfones das crianças pequenas, porque o que acontece? Às vezes, a gente mesmo, na hora de clicar, de abrir, você fica tentando clicar e não abre, ou dá uma travadinha, coisas muito simples, mas que não dá para a criança ter autonomia. Eu acho que até os primeiros anos do ensino fundamental ainda, talvez a partir de 7, 8 anos, eles já consigam um pouco melhor. E o outro problema de deixar eles controlarem o microfone é que eles vão depender talvez um pouco mais dos pais. Então, aí é outro ponto que eu queria colocar da educação infantil, que esse primeiro relato também faz uma aproximação da família, né, de uma forma diferente, e foi por isso que eu trouxe ele também, mas eu vou falar disso depois. Então, quando você não especifica, você não está ali gerenciando de uma forma prática, as crianças vão depender mais dos pais. E nesse momento, a gente precisa fazer de tudo para tentar que as crianças tenham autonomia nesse momento. Porque os pais, eles estão passando por momentos difíceis também, né? Eu acho que a gente tem que levar isso muito em consideração. E então, tudo que você precisar para sua aula síncrona, é importante que os pais saibam com antecedência. Então, assim, olha, mamãe, eu vou precisar de uma folha de papel, lápis de cor e uma tesoura. E que a criança já tenha isso antecipadamente, se você for precisar desse material. Então, aí a importância da comunicação com as famílias, né? Cada faixa etária vai demandar uma comunicação diferente, então os pequenininhos principalmente vão precisar de detalhes, né, de questões super práticas, então um cantinho, né, onde seu filho possa ficar tranquilo, mas que ele também possa ter um apoio, coisas muito simples, né, então assim, não dá para ele assistir a aula deitado na cama, até dá, mas ele talvez não vai ter um aproveitamento bom, né? Ele não vai ter um aproveitamento de 100%. No segundo relato, ela fala um pouquinho aqui de enviar um e-mail para as famílias no final de semana já com o link de acesso. Então, isso também é muito importante, né? Isso dá uma segurança para as famílias. Se você puder enviar, na verdade, no começo da semana, então, ou no final de semana mesmo, esse e-mail já com todos os horários que vocês pretendem se encontrar, para a família se organizar, porque cada família tem uma rotina, né? Ainda mais numa situação como essa, a gente precisa olhar para isso também, né? Então, dá para a família, com antecedência, o seu planejamento, então, qual horário a gente vai se encontrar, que material a gente vai precisar, isso é muito importante e isso vai estabelecer já uma conexão com as famílias que é importante. Então, eles vão se sentir pertencentes desse momento, eles vão se sentir acolhidos também. Então, quando a gente fala de acolher as crianças, a gente precisa também acolher as famílias, né? É muito importante que a gente faça que esse momento seja interativo, né? Como o segundo relato diz. Que eu entendo que essas atividades, elas não são exatamente o nosso planejamento, mas o que é muito legal é você já ter algumas perguntas prontas, é você ter essas interações bem planejadas por detalhes. Pode ser que não dê certo, e aí você vai precisar repensar essas perguntas e essas interações mais detalhadas. O que é muito importante também é ter um plano B. Isso a gente sentiu na pele, assim, porque às vezes você planejou meia hora de sessão síncrona com as crianças bem pequenininhas, e aí você pensou em várias perguntas e pensou em contar uma história, só que naquele dia as crianças não tiveram interesse nenhum e o seu tempo
não deu nem para, né, passaram 15 minutos e eles estão assim, só olhando assim para você, não estão interagindo, isso pode acontecer. O que é muito interessante é você pensar na sua rotina de presencial e tentar lembrar quais são as crianças que interagiam já de uma forma mais aberta, e aí aproveitar essas crianças, então, para começar uma pergunta, fazer uma interação primeiro com elas, para elas servirem de exemplo. Algumas crianças vão olhar para você e vão fazer assim, ó, que não quer, vão fechar a câmera. Isso acontece muito com os pequenos, muito mesmo. No segundo relato também, resgatar as memórias da vivência de sala de aula é uma conexão super importante com as crianças pequenas. Construir uma caixinha de lembranças, isso eu achei uma super ideia, porque você usar a memória, né, como uma forma de aprendizagem é muito importante para os pequenos, né? Por isso que a gente já sabe que a gente precisa repetir muitas coisas, que eles precisam viver as experiências mais de uma vez. Então, resgatar as memórias do que aconteceu na sala de aula. Então, se você tiver foto, se você tiver vídeo, se você puder ir na sua escola, tira uma foto da sala de aula, tira uma foto de cartaz, pega o livro favorito deles, né, do grupo, ou então tocar músicas que eles gostavam de dançar. Isso tudo vai te dar uma conexão, mas mais do que isso, eu acho que vai te dar uma estrutura, eles vão se interessar. Se você trouxer isso nos primeiros dias, você vai ter a participação deles sempre, assim, de forma positiva. Porque o que a gente não pode é deixar isso morrer. E aí foi por isso que eu coloquei essa ponte, né? Eu acho que é bem isso. A gente está construindo uma ponte nova e essa ponte ela não pode ter buracos, porque se ela tiver buracos, vai caindo assim. Eu tentei pensar numa metáfora assim que explicasse esse sentimento, porque algumas escolas, né, principalmente escolas particulares, elas estão num momento sensível de perder alunos, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer tentar interagir e, né, ganhá-los dessa nova forma. As escolas públicas não têm essa preocupação, mas essa ponte precisa ser forte também, porque a gente vai voltar para a sala de aula em algum momento. E quando a gente voltar, como a gente quer estar? A gente quer estar bem com eles, né? A gente quer que essa ponte esteja forte. Então, isso é essencial. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa antes da gente passar para o Tem. próximo. Helena tinha levantado a mão. Deixa eu ver se eu consigo Ai, abrir o legal, que microfone bom. dela aqui. Acho que já está aberto. Já pode falar, Helena. Ou talvez a Helena não tenha conectado o áudio ainda. Helena, se você estiver escutando a gente, vai lá embaixo do lado esquerdo e aperta conectar o áudio com o computador. Vai andando então, Maíra. Assim que a gente conseguir conectar a Helena, ela se conecta Tá, para a gente tudo falar. bem, tudo bem. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode escrever no chat, alguma coisa a gente vai. Porque é interessante que vocês participem também e tragam experiências, comentários. Eu li aqui que tem essa dica de afetividade, ela é muito importante e é mesmo. É, a gente sente isso na pele enquanto está com eles ao vivo. Estar ao vivo é fenomenal, assim. A gente fica nervoso, mas é uma sensação muito gostosa, assim, quando você termina e aquilo deu certo, é muito gostoso. Vão ter dias que não vai dar certo, gente, e tá tudo bem também, a gente precisa continuar voltando nos nossos planejamentos e repensando o que a gente está fazendo, como a gente faz na nossa sala de aula presencial também. Então, esses dois exemplos agora são de crianças maiores, fundamental 1. Então, se eu não me engano, é quarto e quinto ano. E com crianças maiores, nos primeiros encontros, eu acho que o objetivo também precisa ser o acolhimento e
esse laço, né? Estreitar os laços entre as crianças e também entre os professores e o grupo. Então, da mesma forma como a gente conversou, a sessão síncrona para os pequenos, né? A sessão síncrona para os maiores, ela também pode ser em grupos. Eu acho que individual ela não vai fazer tanto sentido, mas talvez se a professora puder, por exemplo, entrar todo dia, meia hora, para tirar dúvidas. Então, não são todas as crianças obrigadas a entrar nessa sessão síncrona, mas é um horário que os alunos maiores, eles sabem que eles vão poder conversar com a professora de uma forma mais individual, para tirar dúvidas, ou simplesmente para fazer comentários. É muito legal se a professora puder dispor desse tempo para ter uma interação com os alunos maiores, né? Porque eles têm mais autonomia, eles já conseguem controlar muito melhor o microfone, eles já sabem escrever e ler, então o chat é uma ferramenta que pode ser usada também. Então, de repente, um desses dois relatos, deixa eu ver aqui qual dos dois, fala sobre os combinados. Ah, é o segundo. Então, o fechamento vai ser a retomada dos combinados e informações. Esses combinados, depois de um tempo, eles podem ser escritos no chat. Então, antes de começar a aula, a professora coloca os combinados no chat. Ó, pessoal, os combinados estão aí para vocês lembrarem, né? Porque com os maiores também tem essa questão dos combinados, que precisam ser respeitados, porque não pode virar uma bagunça, né? É um momento para ser prazeroso, é um momento para ser que esse momento seja desfrutado da melhor forma, né? E a gente, professor, está aqui para ajudar eles a aprender, está aqui para mediar um aprendizado, né? Então, a gente precisa trazer algum conteúdo também para essas crianças maiores. Então, aí eu escolhi esse primeiro relato porque ela traz um vídeo. Esse vídeo, ele pode tanto ser passado durante a sessão síncrona, então você pode compartilhar a sua tela e você pode passar o vídeo para as crianças, né? Se não for um vídeo muito longo, né? Se for um vídeo mais curto, eu acho que isso é muito importante de pontuar, porque senão eles vão se cansar. E não, esse não pode ser o nosso objetivo, né? Que eles se cansem. A gente precisa que esse momento seja aproveitado. Então, se for um vídeo longo, você pode pedir que eles assistam o vídeo antes, né? Então, por favor, assistam o vídeo, assistam esse vídeo e aí mandar o link para as crianças. Também é importante que eles tenham acesso ao que vai acontecer, como a gente falou no primeiro slide. Mostra para eles como vai ser a rotina. Então, olha só, vocês já assistiram o vídeo, agora a gente vai discutir sobre esse vídeo. Depois de discutir sobre o vídeo, a gente vai fazer um momento para perguntas e respostas, ou um desafio, como a professora do primeiro relato colocou. Desafio para as crianças grandes é muito legal. Se vocês conseguirem ajudar os alunos a estar envolvido no que vocês vão propor, é maravilhoso. E assim, o desafio para as crianças maiores é algo super que vai fazer eles quererem muito e um vai ali alimentando o outro. Então, foi por isso também que eu escolhi esse relato, porque eu acho que quando a gente pensa em crianças maiores, o desafio é uma ferramenta muito importante. Então, se você conseguir planejar um desafio, ou pensar em algo que eles possam fazer, até que eles possam fazer de forma assíncrona. Então, eles vão precisar filmar esse desafio, filmar o que eles precisaram e depois eles trazerem isso para você na atividade síncrona. Isso é muito importante. Tem uma pergunta aqui. Quando formar grupo com alunos de Fundamental 1, de que forma podemos orientar? Se a professora está com um grupo, o que oferecer para outro grupo? Marcar tempo para cada grupo e voltar? Sim, pode ser. Eu acho que quando você marca um tempo para cada grupo, então, por exemplo, você vai orientar um grupo primeiro, e aí, quando terminar essa sessão síncrona, o grupo vai trabalhar em alguma coisa.
Não necessariamente você precisa voltar com esse grupo. Esse grupo ele pode ter uma outra forma de feedback, né? Então, com o Fundamental 1 e Fundamental 2 e até os maiores, a gente tem outras ferramentas além da sessão síncrona e da sessão assíncrona. A gente tem, por exemplo, o Google Classroom, que é uma ferramenta onde as crianças podem postar o que eles fizeram, eles podem postar vídeo, eles podem postar apresentação de slides, eles podem postar, assim, tem uma infinidade de ferramentas. Então, a sessão síncrona para as crianças de Fundamental 1 e 2, ela não pode ser um momento de ficar só falando, né? Então, a gente não pode usar isso só para passar conteúdo, a gente tem que usar mesmo como ferramenta de feedback e orientação. Então, por exemplo, formar um grupo de Fundamental 1. Então, vamos dizer que você criou um link no Zoom para a sua aula às 10 horas. Então, você vai mandar para um grupo de 15 alunos esse link para as 10 horas. Terminou essa, você vai começar às 10h30 com o grupo 2. Só que aí você vai precisar criar um outro link para esse outro grupo. Então, isso é uma forma de organização e planejamento do professor que precisa acontecer de uma forma bem prática. Então, você vai precisar separar esses alunos, né? Você vai precisar ter uma lista de quem é o grupo 1, de quem que é o grupo 2 e ter bem claro esse link. Eu tive uma aula que eu dei e eu mandei o link errado. E aí, na hora de acessar a aula, eu tava lá online e ninguém aparecia. Eu comecei a ficar desesperada, porque uma eu tava tendo um feedback, assim, super positivo e ninguém aparecia. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí, depois, quando eu fui olhar o aplicativo que eu tenho de interação com os pais, eles estavam falando que o link não tava abrindo. Então, aí eu consegui mandar o link certo e a gente se reorganizou. Mas, para mim, assim, foi super triste, né? Porque eu não queria que aquilo acontecesse. Mas os pais entenderam, foi tranquilo, e isso pode acontecer, então a gente tem que tomar cuidado e se organizar bem para tentar evitar ao máximo, né, que essas coisas aconteçam. E eu acho que é isso, se a professora está com um grupo, ela vai oferecer para o outro grupo uma proposta. Eu acho que, e eu entendo, né, que os pais podem estar cobrando, né, a nossa atividade contínua com as crianças maiores. Então, que eles sempre estejam produzindo, né? Eu acho que a gente também tem que dizer isso para as crianças e para os pais, né? Que não vai dar para eles estarem produzindo e não vai dar para eles estarem em contato com o professor o dia inteiro ou o período todo que eles estão em sala de aula. Se a gente conseguir que eles tenham um trabalho de 1 hora, que seja um trabalho bem feito e uma sessão síncrona para tirar dúvida e para fazer orientação, eu acho que isso já é um ganho positivo. Outra coisa que a gente Pode pode falar. fazer aí também nessa questão do trabalho em grupo, a gente pode ter um momento em que a professora abre uma sessão síncrona para toda a turma, em que ela, por exemplo, explica como vai acontecer o trabalho em grupo para todo mundo, e aí depois os grupos vão trabalhar e ela já deixa agendado a devolutiva para cada grupo. Então, ó, amanhã, 10 horas, vai ser o grupo A, que são esses alunos aqui. Depois de 11 horas, vai ser o grupo B, que são esses outros alunos. Então, para que Isso, você não tenha que explicar tudo 2 ou 3 vezes, você pode isso, junta todo perfeito. mundo, explica, tira dúvidas gerais, e aí você só se reúne com os grupos individualmente depois para eles mostrarem o que fizeram e você poder dar um feedback mais específico. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem, com a sessão síncrona, uma possibilidade infinita, né, de opções. Eu acho que você estar disponível para as crianças é muito importante, mas que seja de uma forma produtiva para todos, né? Então, planejar isso, né? Planejar esses encontros, assim como o Américo falou. Então, agora a gente vai se encontrar todo mundo. Eu preciso que vocês só me escutem, eu vou orientar, vocês vão trabalhar e depois a gente vai se encontrar de novo para dúvidas. E lembrando que num outro horário eu vou estar disponível
de forma mais individual. E aí tem uma pergunta aqui perguntando se para crianças pequenas pode ser válido assistir um clipe. Sim, é muito válido. Pode colocar eles para dançar também, que eles dançam. Alguns não, mas a maioria dança. E pode ser que você tenha que dançar junto também. Mas educação infantil a gente já está acostumado, né, a fazer isso. E depois tem uma pergunta se no celular tem como utilizar o recurso de vídeo. Tem. É diferente, né, um pouquinho diferente do que é no computador. Então, no celular, você você tem que baixar o aplicativo do Zoom ou do Meet, e, e aí só acessar, dá para ter o áudio, o microfone, é tudo direitinho. A criança vai ter acesso de forma igual no computador. Podemos deixar gravadas as sessões síncronas com crianças pequenas? Devemos nos preocupar com o uso de imagem das crianças? Se é válida, né, essa gravação das sessões que tem por objetivo interação e partilha? Será que não estaremos incentivando a não participação? É, é, é uma é uma pergunta boa. Isso acho que vai de cada escola, né? De como cada escola quer usar essa gravação. Eu gravei, a escola pediu que a gente gravasse, mas não para compartilhar com os pais. A gente, na verdade, gravou como ferramenta de reflexão do professor e das coordenações mesmo. Então, a gente não falou para as famílias que eles iam ter acesso a essa gravação. Eu acho que é um tiro no pé, sim, porque, então se depois eu vou poder ver, a criança não vai ficar satisfeita se ela vê as outras crianças interagindo e o professor interagindo e ela não puder fazer, porque a interação ao vivo é isso, né? É você tá lá de forma conectada, mas você tá lá de alguma forma. Então, eu também acho e concordo com a Emiliana que não é válida pelo objetivo, né? O objetivo de interagir, de compartilhar. Talvez para os maiores, ou talvez pensando em adultos, né? Talvez isso seja positivo, porque aí o objetivo é outro, né? Apesar de achar que no começo, principalmente, a gente precisa investir no compartilhamento e na interação com o Fundamental 1, que eles ainda são pequenos, né? Acho que a gente não pode esquecer disso, eles têm uma autonomia, mas ainda são pequenos. Eu acho que não vale a pena dizer para os pais que essas sessões síncronas vão ser gravadas. Muito boa pergunta. Américo, eu acho que a gente pode abrir para as pessoas compartilharem, se quiserem conversar um pouquinho mais, se você... Eu tinha colocado só um último slide aqui. Esse aqui tem E, um slide lindo. esse eu coloquei, na verdade, só para lembrar que são duas frases, né? O que a gente aprende com prazer, a gente não esquece. Então, apesar de estar... esse primeiro, né? What we learn with pleasure, we never forget. Só para lembrar que, assim, apesar de estar longe, a gente pode proporcionar momentos prazerosos, né, para as crianças, momentos de aprendizagem, que esses são os mais significativos, né, os prazerosos. E aí o segundo, rosinha mais claro, está escrito assim, Teacher, I prefer the term educational rockstar. Então, professora, eu prefiro o termo estrela de rock da educação. Porque é isso, né? É isso que a gente virou. A gente virou apresentador, blogueiro e tudo. A gente já era muitas coisas. Agora a gente e eu Mais ainda. defino, a gente é mais ainda. A gente é estrela de rock mesmo. Muito bem. Eu tinha colocado aqui só alguns pontos, né? Que a gente alguns deles a gente já falou. Então, ponto de atenção, número 1, a gente, professor, né, detalhar ao máximo como vai ser a sessão síncrona, ou seja, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai chamar os alunos, esse detalhamento. Quanto mais específico ele for, melhor provavelmente vai ser a nossa condução, porque a gente vai ter pensado em todas, ou na maioria das possibilidades do que pode acontecer ali. Outro ponto seria a gente preparar os pais antes. Né? Então, o que é que os pais precisam ter para que aquela nossa sessão ocorra? Como a Maíra disse, se a gente vai precisar de uma tesoura, eles precisam saber disso bem antes para separar aquela tesoura e a tesoura estar ali disponível naquele momento. Então, atrelado a isso também, não pensar em coisas que são inviáveis. Então,
vamos juntos produzir um cartaz em cartolina com glitter e mais não sei o quê. Provavelmente essa cartolina não vai existir em muitas das casas dos meninos. Então a gente não pode pensar uma dinâmica assim, porque senão vai furar na hora e não vai dar certo. Então, pensar em coisas que sejam viáveis e que os pais tenham e tenham facilmente, para a gente não criar um problema, ao invés de a gente resolver o nosso problema, que é ter o contato que a gente quer ter com os meninos. E pensar no tempo total, né? Então, quanto tempo a gente quer essa sessão, lembrar de planejar esse tempo, e os tempos individuais, para que cada um possa se expressar. Né? Então, se a minha turma tem 22 meninos e a outra turma tem 40, provavelmente eu tenho que contar um tempo maior para a turma maior, porque eu quero que a maioria deles, ou todos os que queiram falar, possam falar um pouco. E Mayra também falou do plano B. Né? Então, sempre ter o plano B, caso não funcione o que a gente pensou. A gente tem... Fala, Mayra. Desculpa, não, eu ia falar que o plano B, ele inclui também a possibilidade da internet, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente não tem controle. Então, eu tive uma sessão síncrona que eu fiz com crianças pequenas que a minha internet estava muito ruim e eles não conseguiam ouvir nada que eu falava, de repente o vídeo travou e era uma brincadeira que eles tinham que trazer coisas para eu ver e eu não conseguia ver mais nada. Então, eu pedi para a coordenadora, eu escrevi no privado, assim, super rápido, falei, por favor, descreve para mim, ela estava participando, descreve para mim o que eles estão na mão, porque eu não estou conseguindo ver. E aí, enquanto ela descrevia, eu ia fazendo comentários, de repente caiu, assim, a minha internet. Eu não... Fechou tudo. E aí, eu consegui voltar rapidamente. E aí, eu ainda voltei falando, voltei. Só que ninguém tinha percebido que eu tinha saído. Então, é uma loucura, assim, em alguns momentos. E a Iraneide perguntou se tem como passar um vídeo na aula síncrona usando o Zoom no celular. Tem. É um pouco mais, como eu posso dizer, não é tão prático, né, Américo? Não sei se você tem essa... Eu acho que se ela compartilhar a tela e abrir o vídeo, ele vai passar. Acho, mas nunca fiz isso. Não, tem como. Vou tentar aqui agora, inclusive. A diferença é que você não vai ter tanta autonomia, por exemplo, para mexer no microfone, porque no celular você não consegue ver todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, a facilidade de você controlar as ferramentas é mais difícil. Desculpa. Pode perguntar. Ó, pessoal, tá aberto o áudio agora. Quem quiser perguntar, fiquem à vontade. Temos gente visitando. Realmente acontece isso. Eu estou tendo aula. Quem quiser falar, pede no chat. Levanta a mão, senão a gente não consegue. É muito ruído. Enquanto vocês estão pensando na pergunta, eu vou testar essa questão do Zoom agora no celular, para ver se eu consigo fazer ele funcionar. Se a gente consegue tocar um vídeo aqui. Maíra está aí ainda? Peraí, acho que eu tenho fechado Maíra. Você está aberto de novo. Não, eu acho que o Alexandre quer falar, se você puder. É você que quer falar, Alexandre? Peraí. Deixa eu abrir você. Ele falou que ele pode explicar. É isso. Pronto. Tá liberado. Bom dia, América. Então, pessoal, eu sou do Sistema Master de Ensino, né, do Colégio Master, e a gente já usa esses recursos de apresentar. Só que no início, América, a gente levava umas pancadinhas que era para aprender. Na hora que você vai abrir esse vídeo, vai aparecer uma janela com duas opções para você liberar o áudio, né, e a imagem. Normalmente só está marcado a imagem. Então você consegue abrir a imagem e às vezes não vem o áudio porque não está marcado liberar o som. Então basta liberar o som. Então você pode abrir, do mesmo jeito que a gente projeta a tela de uma apresentação, você pode ir lá, marcar para projetar
um vídeo que esteja no YouTube, por exemplo, que a gente às vezes utiliza muito isso na apresentação, mostrar vídeos de YouTubers, só que não pode esquecer de liberar para o som, porque senão o som acaba não vindo. Aí vem só vem só a imagem, né? Você consegue ver a imagem, mas não consegue ouvir o que está lá no som. No celular isso, né? O senhor está falando. Tanto no celular como no computador. Isso. O importante é, se você tiver com fone, tanto no computador quanto no celular, e colocar o vídeo para tocar, não vai dar o som. Aí você tem que tirar o fone. Dá o som, Mayra. Isso, é isso mesmo. Não, mesmo estando com fone, dá som. Ah, é? É, porque é justamente isso. Dentro do Zoom, tem essa possibilidade do som ir direto, sem passar pelo teu fone. Ah, entendi. Assim, a captação do som não vai ser feita mediante a captação do som externo seu. Tá. O som do vídeo que está passando no YouTube. Tá, obrigada. Nossa, ótimo. Eu também não tinha visto. Eu só tirava o... A gente levou uma pezinha aqui no início, né? Aí vai. Aí aprende e segue o jogo. E consegue. É verdade. Bom? A gente também teve umas pancadinhas. Américo, a Janaína... Desculpa. Eu vi também uma pergunta que eu queria... uma pessoa estava perguntando da questão da gravação, né? Isso. Alexandro, gravar a imagem... É sempre bom falar isso para a família e ter muito cuidado com isso nessas aulas assíncronas, porque às vezes passa o pai só de cueca por trás. Né? Isso. Então, assim, o que é que a gente tem feito muito? Informado sobre essa demanda, que tem que fazer isso, e informado também da importância da criança estar com a farda da escola. Porque ela tem que entender que aquele momento é uma aula, que ela está estudando. Então, ela estando com a farda da escola, dá essa conotação para ela, no emocional dela, de que a aula está acontecendo de forma normal, né? E que aquele momento ele tem que ser respeitado. Ótima colocação, eu concordo, né? Acho que tem que falar com as famílias sim por uma questão de autorização de imagem, né? E eu acho que você pedir para eles usarem a farda dá assim um sentimento de estar ali, né? Bem legal. Exatamente. Muito legal. A Janaína queria falar, Américo, se você puder abrir para ela. Acho que o Américo está compartilhando, né, pelo celular dele, a tela dele. Seu microfone está fechado, Américo. Vamos ver se vocês escutam o vídeo agora. Não. Ainda não. É meio... talvez a gente tenha que compartilhar essa tela aí. Eu vou continuar tentando, enquanto vocês vão para as dúvidas aí. Vou desligar minha tela aqui. Se você puder abrir o microfone da Janaína só, porque ela queria falar. Tá bom. Eu vou te colocar para ser co-host. O host. Ok. Lá. Pronto. Deixa eu achar a Janaína. Janaína? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Vejam só, é porque a gente vai começar as aulas segunda-feira com o grupo e muitos pais, principalmente da educação infantil, eles solicitam que as aulas sejam gravadas, porque às vezes eles não podem acompanhar no horário que foi estabelecido. E aí a gente falou que iria ficar gravado, mas aí chegou agora essa questão que você falou, que poderia ter um tiro no pé, né? Porque vai ficar gravado todos os alunos. Aí me veio a interrogação se a gente precisaria pedir autorização aos pais para gravar essa aula, já que ela vai ficar disponibilizada. Como eu falei, cabe a cada escola essa decisão, né, de gravar ou não gravar, de pedir, eu acho que tem que ter sim a autorização dos pais, principalmente se você for compartilhar.
Se for como uso do professor, vai ser né? compartilhado, que é o que eles querem, né? Para acessar depois. Então, eu acho que os pais precisam estar cientes de que esse vídeo vai ser compartilhado. Porque como o Américo falou, né? Pode ser que o pai, sabendo que vai ser gravado, ele não queira aparecer no vídeo. Então, ele simplesmente fecha o vídeo do filho e ele vai escutar, né? Porque a gente está entrando dentro da casa das pessoas, né? De alguma forma. Então, não é uma invasão de privacidade, mas se você obrigar que todos estejam com o vídeo aberto, isso pode gerar um desconforto na hora de gravar. Agora, se for só como ferramenta do professor, aí eu acho que... porque assim, eu acho que os pais que solicitaram essa aula gravada, eles imaginavam que iria aparecer apenas a professora. Né? Eles não estão tendo essa visão macro que vai aparecer todos que estão participando. E, inclusive, a gente da escola mesmo, acho que nem sabia, porque para a gente é uma realidade nova essa ferramenta. Sim. E aí eu vou passar para a direção do colégio para poderem se posicionarem a respeito. Exatamente, eu acho que é esse seu papel, você levar isso para a escola, né? Essas questões todas, desde a opção de ter ou não um vídeo aberto, porque quando a criança, ela vê, principalmente a pequena, ela vai ver os outros amigos, mas os amigos não vão estar vendo ela, né? Então, ela vai querer o vídeo dela aberto. Eu ia querer o meu aberto. Verdade. Então, tá bom, foi muito bom, esclarecedor. Obrigada. Que bom, imagina. Espero ter ajudado. Obrigada. A outra Janaína também quer falar. Deixa eu ver, desculpa. Eu vi... Vou te encontrar aqui. Peraí. Achei. Desculpa, pode falar, Janaína. Olá, bom dia. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida e uma sugestão também. Porque eu sou professora de maternalzinho, que são crianças de 1 e 2 anos. Então, assim, quando a gente fala em fazer uma aula síncrona com essas crianças, eu sinto muita dificuldade. Por quê? Porque é uma turminha reduzida, onde eles ainda não têm a aquisição da oralidade completa. Então, eles não conseguem ter essa interação através da fala, né? Eles se comunicam, a fala dele é de outra forma. E levando em conta que a gente só teve 1 mês e meio de aula. E levando ainda mais em consideração que o primeiro mês de fevereiro foi praticamente o mês todo de adaptação, onde a gente tem muito choro, muito braço, e quando a gente estava conseguindo entrar numa rotina, fazendo com que a maioria parasse esse choro, foi quando a gente teve essa paralisação. Então, a gente ainda não conseguiu criar um laço concreto com muitas das crianças. Então, como é que seria essa aula síncrona? Ai, Janaína, eu me solidarizo muito com você, com todas as professoras de crianças pequenininhas. Eu já trabalhei com essa faixa etária também. E é muito difícil presencial. E eu vou te falar uma coisa, é o mais difícil. Não quero te deixar desanimada, muito pelo contrário. Eu vou te falar algumas coisas que vai te ajudar. Não é só você que está vivendo isso, né? Na escola que eu trabalho, tem também turmas de crianças de 1, 2 e 3 anos. E elas também compartilharam com a gente esse sofrimento, né, de, poxa, acabou de acabar a adaptação, e o pior ainda é que quando voltar a adaptação vai começar tudo de novo. Então, é um momento que você vai interagir com eles de uma forma, precisa ser uma sessão síncrona mais rápida, então não dá para você contar que você vai conseguir ficar 10 minutos com eles. Eu acho que 6 minutos assim, o máximo, foi essa conclusão que a gente chegou com as professoras do meu grupo, né? Porque o que acontece? Elas contavam, né? Que eles choravam, eles saíam correndo, eles queriam fazer outras coisas, pensar no horário também, isso é muito importante. As crianças pequenininhas, elas acordam cedo, elas estão bem dispostas logo cedo, né? Então, você pensar um horário que eles dormem, ou que eles acabaram de acordar, assim, aquele soninho da tarde. Então, precisa levar em consideração muito essa demanda de necessidade mesmo, né? Então, se eles forem assistir a sua sessão síncrona com fome,
já não vai dar certo, né? Você tem que contar pontos a seu favor. Então, talvez mostrar vídeos, né? Olha, eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma música que a gente canta na escola, e trazer essas memórias também, talvez fotinhos deles, só falar oi para os amigos. Então, você mesma vai falar, né? Como eles não têm a oralidade. Oi, fulano, como você tá? Tudo bem? As mães vão estar junto. Então, talvez falar com a mãe também, né? Com a família, olha lá, a mamãe, né, do fulano, oi, tudo bem, mamãe, né? Porque elas vão estar ali, então você não pode não considerá-las. Mas eu me solidarizo muito com vocês. É importante a escola estar ciente de que com essa faixa etária é super trabalhoso. É porque quando a gente fala assim, aulas síncronas, aí eu vi que é bom você apresentar o que é que vai ser realizado durante essas aulas, iniciar sempre nessa dinâmica, né? E eu também sou professora dos alunos maiores, aí eu até concordo que dá para fazer, mas com os pequenos não dá para a gente ter esse tipo de conversa. Eu pensei realmente, mas assim, uma contação de história, uma coisa mais lúdica, que realmente dure no máximo 5 a 6 minutos, só para eles estarem relembrando daquelas músicas, daquelas histórias que eles escutam no dia a dia. E assim, através desses contos, dessas músicas, trazer algum tipo de conteúdo, porque não vai dar para trabalhar algo direcionado com eles, né? Janaína, eu acho que isso que você falou é super importante. Quanto menos você falar com essas crianças, melhor. Então, se você trouxer a história, a música, e assim, o conteúdo é um momento que acho que você não precisa se preocupar agora. Eu acho que é o vínculo, e depois, quando a gente voltar, a gente retoma essas outras questões. É quase a gente virando uma Carol Levi, né? Fazendo uma contação e produzindo assim um cenário dinâmico que traga mais interação para eles, né? Fantoche, se você tiver fantoche, bichinho de pelúcia, e de repente falar para a mãe, olha, hoje a gente vai cantar a música da Fazenda, então traz um bichinho da Fazenda de pelúcia, né? Essas coisas mais lúdicas. Ok, então. Tá bom, obrigada. Tá, nada. Sobre a questão da gravação, só complementando, se a gente for gravar, é interessante que a gente diga que vai gravar, independente da gente compartilhar ou não, né? Porque aí o pai tem a escolha, ele pode aparecer ou ele pode ficar de lado e a criança aparece, né? Então, é sempre bom fazer isso. Em relação à questão de liberar ou não, realmente é melhor deixar essa decisão para a direção, né? Mas se for gravar, eu pelo menos avisaria antes, né? Sim, importante. Mais alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta, algum comentário? Surgiu um pedido de Eliana para mostrar como fazer, liberar o microfone, fazer gravações e tal. Aí eu sugeri que ela entrasse novamente lá na fase 3 do curso, porque tem os 2 tutoriais que você fez. Que a professora Maíra fez. Isso, eu fiz um tutorial para ajudar vocês com essas ferramentas. Mas assim, é prática. Confesso que pode ser que nos primeiros encontros você tente abrir o microfone não vai, aí você fica, abre, aí você abre, aí quando você consegue abrir, você fecha sem querer, mas dá certo. E mais, minha gente? Vocês têm mais alguma pergunta? A gente são 10h55 pelo meu relógio aqui, a gente ainda tem uns 5 minutos aí para alguma última pergunta, alguma última fala. Quem quiser falar ou expressar alguma coisa também, não precisa ser pergunta. Enquanto isso, eu vou rever o chat para ver se a gente deixou passar alguma coisa. Isso. E assim, lembrando que a sessão síncrona, ela é um momento de vínculo. Então, desde os pequenininhos até os maiores, eu acho que a gente não vai conseguir atingir todo mundo, né? Já é muito difícil atingir todo mundo no presencial. Vão ter famílias que não vão responder, não vão aparecer, e aí você precisa ficar de olho nisso também, né? Quando essas famílias não aparecerem, porque talvez elas estejam passando por um momento que a gente, né, não sabe. Mandar uma mensagem para eles é importante. Agradecer as famílias também. Então, todo final de sessão síncrona, eu agradeci as famílias por estar disponível, né? Principalmente dos pequenininhos,
porque eles têm que parar de trabalhar ou parar de fazer alguma coisa para poder estar online naquele momento, né? Tem uma pergunta: como fazer para realizar aula síncrona com crianças autistas que apresentam dificuldade de concentração? Olha, Raimunda, essa pergunta é muito boa, né? Eu acho que as crianças com TEA, elas têm aí uma questão até de sensibilidade, né? Eu acho que depende muito da vivência da criança. Se é uma criança que vai ficar, né, que você conhece, que ela vai ficar bem com a tela, eu acho que é isso mesmo que a Janaína colocou aqui, tem que ser individualizada, né? Se é uma criança que não vai ficar bem ali, se expondo, eu acho que é muito de conhecer, até porque dentro do espectro a gente tem aí características diversas, né? Então, se é uma criança muito sensível a essa questão, eu acho que ela precisa ser individualizada mesmo. A minha sugestão aí nesse caso é não pré-definir o que a criança vai acontecer, o que vai acontecer ou não com aquela criança, ou não achar que a criança vai se comportar de um jeito ou de outro, mas dar a oportunidade dela participar normalmente do primeiro encontro ou do primeiro, do segundo, e aí sentir o que vai acontecer, porque a gente tem várias crianças que têm o espectro e que algumas delas gostam muito de tecnologia ou interagem muito no momento da tecnologia. A gente, no projeto da Escribo dos jogos, a gente tem escutado... A gente não fez os nossos jogos com esse perfil. Os nossos jogos eles foram feitos para ser usados por todos os alunos. Mas a gente tem escutado o feedback das professoras, tipo assim, ó, no dia da Escribo é o único dia que ele interage com os amigos dentro da sala. Então, poxa, isso é legal para a gente. Mas pode ser que isso também aconteça numa aula síncrona, porque talvez para ele aquilo seja menos intimidador do que estar frente a frente com todo mundo. Então, assim, não vamos pressupor qualquer comportamento, seja ele bom, médio ou ruim, ou de um jeito ou de outro. A gente pode dar a oportunidade, ver o que acontece, e aí a gente faz, eventualmente, ajustes e, enfim, personalizações. Né? E eu acho que levar essa dica do Américo para todos, porque é impressionante como vocês vão começar a ver que alguns alunos, eles se dão super bem com esse tipo de relação. Alguns alunos, eles gostam muito, e eu vou contar uma coisa para vocês, alguns professores também. Tem professores que estão se dando super bem, que estão gostando de dar aula dessa forma. E é muito a experiência de cada um, né? Então... A gente não pode deixar o nosso... Ontem eu participei de um podcast sobre viés de confirmação, que é, eu penso de um jeito, e aí esse meu viés vai fazer com que todas as minhas ideias ou as minhas decisões saiam daquele jeito. Dessa forma, né? Então, a gente não pode deixar aqui os nossos vieses prévios, que era, na sala presencial a coisa era assim. No virtual não necessariamente vai ser desse jeito. Não necessariamente as crianças vão se comportar de uma forma parecida. E a gente vai ter surpresas. Então, a gente precisa estar aberto para essas surpresas, que vão ser surpresas, às vezes, muito boas, às vezes não tão boas, mas que essas surpresas só vão acontecer se a gente não travar tudo antes. Então, se a gente não se travar e não se fechar para essa nova experiência, se a gente não achar de antemão que os meninos não vão participar ou que vão participar muito e a gente não vamos... A gente está num momento que é um momento de inovação. Qualquer inovação, ela exige abertura e quebra de certos pressupostos da gente, ação e depois reflexão e ajuste. Então, é nesse ciclo que a gente está, em relação a qualquer aspecto desse, realmente. Perfeito, também concordo. Tem algumas mensagens mais aqui. Individualizada, tarará, tarará. É uma abordagem, mas vamos dar a chance dele participar com todos primeiro. Se não der certo, aí a gente individualiza, exatamente. Perfeito. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Então, professora Maíra, você vai finalizar aí a nossa sessão síncrona de hoje. Eu desde já agradeço muito pela participação. Essa sessão síncrona está sendo gravada e vai ser liberada, né? Como a gente tinha dito desde o início, antes de começar. Mas então, finalize aí, Maíra. As palavras são suas. Obrigado. Sim, eu agradeço, nossa, de coração. Obrigada por estarem aqui também, por ouvirem um pouquinho da minha experiência. E obrigada, Américo, pela oportunidade de poder compartilhar. Eu tô lá
com o Américo nesse curso. E eu posso deixar meu e-mail aqui, qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou escrever aqui no chat. Então, pode me escrever à vontade. Eu estou bem envolvida nesse momento, né? E eu gosto muito de compartilhar com outros professores, então podem me escrever, eu vou colocar aqui o meu e-mail e agradecer a todos, obrigada e espero ter ajudado. É isso. Valeu, professor, foi ótimo. Vou colocar aqui meu e-mail e pronto. Pronto. mairabrena@gmail.com. Isso. Valeu, pessoal. Vou finalizar aqui a gravação. Tchau. Obrigado a todos pela participação aí no sábado de manhã. Vamos em frente.